Boa noite! Estamos ao vivo, olha só, 19 horas de uma quarta-feira. O pessoal me falou que a minha gravata tá torta, então vamos arrumar aqui, ó, porque agora aparece lá e eu consigo ter o parâmetro. Melhorou? Ah, então pronto. Hoje eu tô muito feliz, né? Vocês sabem que fazer o RotaMed me deixa muito feliz, né? E hoje não poderia ser diferente. E tem felicidade com um toque a mais de emoção. Não falarei abertamente sobre o motivo das emoções, porque há coisas que não precisam ser ditas, elas são sentidas. E quem me conhece perceberá. A doutora que vamos entrevistar hoje é uma ginecologista formada pela Universidade Federal de Rio Grande, ginecologista e obstetra, Universidade Federal do Rio Grande, residência no Hospital Municipal de Contagem e professora. Por isso que, assim, eu vou dizer aqui, doutora, vou dizer professora, por quê? Porque eu estou falando da minha professora. A pessoa que não tem muito tempo que eu estou na graduação de medicina, né? Eu estou há 3 anos, salvo engano. Desde o princípio do curso, o dia em que eu mais fui tocado por uma presença de uma profissional foi no dia que eu conheci a minha professora, que sempre será minha professora, Marilyn Silva. Bem-vinda, doutora! Muito obrigada. Também fico muito emocionada. Fiquei muito feliz com o seu convite. Estou Imagina. um pouco nervosa, Fique à vontade. mas realmente estou muito feliz de estar aqui com você hoje, com vocês, né? Com todo mundo. Acho que a gente vai ter uma conversa legal. Agradeço ao seu convite. Também fiquei muito emocionado quando você me deu sim, sabe? E eu vou contar pro pessoal assim já o que eu tava esperando, né? Porque desde o primeiro dia, da nossa primeira aula, que foi uma aula maravilhosa para mim, eu falei, quero convidá-la para uma entrevista no podcast. Só que aí como é que fica, né? É minha professora, vai me avaliar, ainda vou fazer provas e tal. Então, assim, eu vou segurar as pontas. Porque eu já sabia que no dia que você viesse aqui, você ia descobrir que você tinha um fã. Então pronto. Então eu falei assim, eu vou segurar, porque um dia o semestre vai passar, né? E aí eu vou poder convidá-la. Eu fiz a prova com você de manhã, de tarde, eu já tava te mandando mensagem depois de ter sido avaliado e tal. Te mandei a mensagem mandando o convite. Fiquei muito feliz quando você aceitou. Muito obrigado por estar aqui, Eu tá? que agradeço. Doutora, vamos começar falando sobre essa especialidade, né? Ginecologia e obstetrícia. O que é essa especialidade médica? Então, a ginecologia e obstetrícia, ela é uma especialidade assim. Para mim foi muito especial quando eu escolhi, né? Eu Sim. escolhi no internato da faculdade. E eu escolhi por causa da obstetrícia. Me encantei, né, com os nascimentos, em assistir os partos, acompanhar as mulheres, os casais nesse momento tão importante da vida. E depois, na residência, é que eu fui ver mais o outro lado, né, a ginecologia, que é esse cuidado mais abrangente da mulher, não só na gestação, mas em todos os outros períodos da vida. E aí eu me apaixonei mais ainda. Então a ginecologia ela é isso, ela é o cuidado integral da mulher, né? Ginecologia e obstetrícia. Não é só num período, é na vida inteira. A gente trata às vezes de crianças, adolescentes, adultas, mulheres na menopausa, né? Então essa proximidade, esse cuidado da mulher é o principal que a gente faz na nossa especialidade. Então, engloba muita coisa, né? Sim. Engloba um cuidado que acaba sendo de várias especialidades, mas, assim, da saúde da mulher como um todo. Perfeito. Você já adiantou aí uma pergunta que eu iria uma resposta a uma pergunta que eu iria te fazer. Você falou de crianças também. Sim. Eu tenho uma filha, ela tem Uhum. 6 anos. Qual é o momento que eu posso pensar assim, vou agendar uma consulta ginecológica para minha filha? En- Existe esse momento? Então, é, talvez na infância mesmo ela pode precisar de alguma consulta ginecológica, dependendo de alguma alteração que ela esteja apresentando, por exemplo, Sim. uma alteração de crescimento. Muitas vezes eu recebo pacientes que foram encaminhadas, por exemplo, pela pediatra para esse tipo Sim. de avaliação. É, pensando
que não existe nenhuma alteração, nenhuma preocupação com esse crescimento, com esse desenvolvimento, normalmente a gente começa a atender as adolescentes já, né? Ali quando elas entram na puberdade, na primeira menstruação, né? E aí é que normalmente elas precisam mais ir para o ginecologista, às vezes vão precisar de orientações, né, quanto a esse desenvolvimento, quanto às mudanças que ocorrem no período da puberdade. Então, normalmente é nesse período que a gente fala que é necessário para todas as mulheres. A puberdade feminina geralmente é com qual idade que ela começa e que a mulher já pode ficar um pouco alerta se não tiver entrado na menopausa, a filha não tiver entrado, ou a própria adolescente? Então, a menarca, né, que é a primeira menstruação, ela ocorre normalmente, é muito variável, né? Mas assim, a partir dos 9 anos já é normal acontecer e até uns 15 anos, não tem exatamente, e a gente vê que de literatura para literatura isso modifica, mas é mais ou menos nesse período. Antes da menarca, ocorrem outras alterações, né? Porque a primeira alteração que ocorre, que a criança, né, que vai começar a entrar na adolescência, percebe, é o crescimento das mamas, né, que a gente chama de telarca. Então, esse aí acontece um pouquinho antes da menarca, que é a primeira menstruação. Então, pode acontecer lá por volta de 8, 9, 10 anos. E depois vem o crescimento dos pelos e, por último, é que acontece a primeira menstruação, né? Quando essa mulher, né, ela não tem, apresenta todos os caracteres sexuais e não tem menstruação após os 15 anos, aí a gente já tem que começar a investigar. Ou então, quando ela não apresenta nenhum caractere desse de alteração nem a telarca, nem a pubarca, né, que é quando começa a aparecer os pelos, nas axilas, na região genital. Então, aí a gente também precisa investigar. E na sua vivência do dia a dia, existe essa procura? Porque no Brasil, eu acredito que por ser um país muito conservador, tem muito tabu em relação a isso, né? Esse tema. Quando que a menina deve procurar uma consulta ginecológica? O que você percebe no consultório, assim? Tá mudando isso? Hoje as adolescentes têm ido às consultas, têm sido conduzidas? Como é? Então, eu não atendo em consultório particular, nem convênio, né? A minha experiência é totalmente no SUS. Sim. Então, eu trabalho numa OBS, eu recebo muito mais quando essa paciente ela quer buscar iniciar métodos contraceptivos, tá? Só para uma orientação, só porque iniciou, né, a puberdade, é bem menor a procura. Mas quando quer iniciar algum método, essa procura já aumenta, né? Muitas vezes também essas pacientes, elas, se for uma orientação, muitas vezes elas não chegam a mim, que sou ginecologista, né? Porque a gente tem a equipe de estratégia de saúde da família, né? Com a enfermeira que faz essa orientação, com o médico de família que faz essa orientação. Então, chega para mim algo que eles acham que é diferente do dia a dia deles. Então, algum tipo de orientação pode ser que chegue mais para eles, mas para mim, não muito. Chega mais quando vai iniciar um método contraceptivo, por exemplo. E sobre a obstetrícia, então? Você trabalha no hospital público aqui de BH, Isso. referência, né, em partos. Como é a sua experiência lá nesse momento em que as pessoas estão geralmente brindando uma nova vida, né, um nascimento? Então, é muito bom. Eu Sofia Feldman, que é onde eu trabalho, Sim. desde que eu me formei, eu já tinha muita vontade de trabalhar lá, porque tem o perfil que eu acredito de assistência à mulher, né, de respeito ao parto, de um parto que realmente seja adequado, né, para essa paciente. E assistir essas mulheres nesse momento é uma coisa muito emocionante. A gente participa. É claro que tem às vezes aqui a gente tem alguns momentos ruins, que inclusive chega a ser um pouco assustador para a gente que escolhe obstetrícia. Porque a gente escolhe obstetrícia porque a gente não quer trabalhar com
coisas ruins, a gente não quer ter desfechos ruins, né? Sim. A gente quer trabalhar com a vida, com o nascimento, com essa hora que o bebê chega, que os pais ficam felizes, se emocionam e a gente se emociona. Também tem momentos difíceis, né? Lá é muito desafiador trabalhar, porque a gente, como é um volume muito grande, né? A gente recebe pacientes de todo o estado, Sim. a gente acaba vendo muitas coisas, muitas complicações, né? Mas que a gente sabe que não é o habitual. O habitual é que seja mais tranquilo, não tenha nenhuma complicação. Como a gente é uma maternidade de referência de alto risco, a gente acaba vendo isso. Mas a gente também se envolve muito, né? A gente fica muito... a gente fica muito próximo dessas famílias, a gente realmente participa desse momento e essas pacientes, elas se tornam únicas, né? Vou comentar aqui, não sei se tem problema, Fique que à você vontade. tinha falado de algumas coisas, né? De momentos que são importantes. E aí eu parei para pensar, né, em momentos que são importantes, eu pensava, gente, todo dia é Sim. importante, porque cada família é diferente, né? Cada família trata aquilo ali de uma forma, né? Vê de uma forma, e isso pra gente também é como se fosse único. É único, né? Sim. É único pra eles e pra gente também. Então, é muito bom. É muito enriquecedor. Você falou que o Sofia é referência em parto de alto risco. De alto risco. O que é um parto de alto risco? Então, o parto, né, a gestação de alto risco e o parto de alto risco, ele inclui, assim, comorbidades maternas, né? Por exemplo, pacientes que têm diabetes, pacientes que têm hipertensão, outras comorbidades, né? Doenças como hipotireoidismo, hipertireoidismo, que a paciente já tinha antes da gestação ou que iniciaram na gestação. Por exemplo, o alto risco também envolve alguma alteração no crescimento do bebê, por exemplo, né? Alguma alteração no crescimento desse feto, ou alguma alteração congênita no feto, alguma má formação. Então, o alto risco é isso, é quando não tem, quando a gente fala assim, o outro que a gente não chama de baixo risco, é risco habitual, né? O risco habitual é paciente que não tem nenhuma doença prévia, é uma paciente que a gestação correu tudo bem sem nenhuma intercorrência e que está tudo bem com o feto. E o alto risco é o que tem alguma alteração aí do que é o habitual, né, nas Isso gestações. deve ser trabalhado, então, desde o pré-natal. Desde o pré-natal, que é muito importante, né? A gente tem cada vez mais buscado isso. Não só a questão do alto risco, mas a questão de orientação desde a primeira consulta, né? Quando eu tenho essas duas oportunidades, né? Porque eu faço pré-natal também, mas de alto risco. Então, eu vejo esse outro lado. Mas a gente lá na maternidade, a gente consegue criar um vínculo com essa paciente, porém é um momento que a gente mais escasso, né? A gente não tem esse encontro mensal, esse encontro quinzenal com a paciente, que a gente pode criar realmente uma relação com ela, de confiança, de entender quais são os anseios delas, os desejos dela para esse parto e poder orientar. Então, a gente, quando chega na maternidade, se essa paciente tem uma orientação, se ela sabe, né, já o que ela deseja, o que ela pensou para aquele parto, é muito melhor. Com certeza ela vai ter uma experiência melhor. Então, isso tem que ser trabalhado no pré-natal. Esses fatores de risco também é até identificar. Então, na primeira consulta, uma das coisas que a gente faz é isso, identificar fatores de risco. Identificar se essa paciente precisa, além do cuidado ali na UBS, de um cuidado a mais, se ela precisa também de acompanhamento de outros profissionais, né? Que a gente tem um acompanhamento multidisciplinar, se ela precisa de um acompanhamento e em grande parte precisa, com nutrição, psicologia, se ela vai precisar de um acompanhamento com um ginecologista de alto risco. E isso a gente avalia tanto na primeira consulta, porque é o que ela já tinha previamente, e vai avaliando em todas as consultas, porque pode surgir algum fator de risco aí durante o pré-natal. E se a paciente é encaminhada para o PINAR, pré-natal de alto risco,
não significa que ela não vá fazer mais o acompanhamento na unidade de referência, né? Não, de forma nenhuma. Ela precisa continuar fazendo acompanhamento na unidade de referência. É, o Sistema Único de Saúde, né, ele é, mostra a importância da estratégia de saúde da família. Então, a estratégia de saúde da família é a porta de entrada dessa paciente e o vínculo que essa paciente tem com o sistema de saúde. É ali que ela precisa criar esse vínculo e tanto que a gente, por exemplo, se eu estou no hospital e eu identifico que essa paciente tem alguma alteração que precisa de alto risco, não sou eu que vou encaminhar essa paciente. Quem vai encaminhar, eu vou pedir para que quem está lá na UBS encaminhe, porque é lá que é a porta de entrada e é lá que é feito essa organização do cuidado. Ela precisa continuar tendo vínculo com essa equipe. E outra que dentro lá da saúde da família, ela não tem um olhar só do médico, né? Ela tem um acompanhamento com a enfermagem, que é muito importante, com um olhar totalmente diferente do que a gente tem. Então, isso tudo cria um pré-natal muito melhor, né? Ela tem o olhar de vários profissionais e tem esse vínculo com a equipe dela que ela tem que continuar tendo até o final do pré-natal. O Ministério da Saúde, ele recomenda, são 10 consultas, o mínimo, né, de pré-natal? É mínimo de 6 consultas para a gente falar que é adequado. Porém, quando você calcula o correto mesmo, dariam mais, né? Porque o ideal é que essa paciente comece o pré-natal no primeiro trimestre, né, da gestação, antes aí das 12 semanas. A gente sabe que muitas pessoas acabam não sabendo, não sabem que está gestante nesse momento, e acabam não começando. Mas o ideal, o adequado seria isso. E o que o Ministério preconiza são consultas mensais, né, até as 28 semanas. Depois as consultas vão ficando cada vez mais próximas. Aí vão ser quinzenais e no finalzinho da gestação a gente vê toda semana, tá? Porque aí a gente precisa de um olhar mais atento, né? Já está chegando ali próximo do parto e aí a gente vê essa paciente toda semana. Então, quanto antes ela começar, melhor. Muito melhor. Né? Inclusive, no primeiro trimestre, né, doutora, que é prescrito o ácido fólico, não é isso? Isso mesmo. Qual a importância do ácido fólico na gestação? Então, o ácido fólico, se a gente conseguir prescrever antes mesmo da gestação, é melhor ainda, né? O ideal seria isso. Então, eu acabo recebendo algumas pacientes, né, que vêm fazer uma consulta pré-concepcional, mas isso também não é a rotina, né? A rotina é que é só depois da gestação mesmo. Mas o ideal é que a gente começasse antes, pelo menos um mês antes, é muito importante, tá? O ácido fólico, ele tem uma importância na formação do tubo neural, sabe? Para prevenir defeitos no fechamento do tubo neural. A gente tem alguns aí, meningomielocele, é quando fica como se fosse uma parte da medula óssea ou do cérebro até mesmo exposta, não se fecha. Isso pode causar algumas complicações muito importantes para esse bebê, né, para esse recém-nascido que vai chegar. Então, o ácido fólico ele ajuda nisso. Tem uma dose que é adequada, né? Antes a gente utilizava uma dose muito maior. Depois outros estudos demonstraram que a gente tem que utilizar uma dose um pouco menor, né? E nesse primeiro trimestre, não é isso? Nesse primeiro trimestre, porque é quando está acontecendo a formação, né? Você falou lá sobre o Sofia Feldman, você falou sobre o parto adequado. O que é um parto adequado, professora? Gente, eu vou chamar de professora, vou chamar de doutora. Para mim, as duas coisas. Eu até falei, se usei essa expressão adequado, né? Sim. Porque às vezes essa questão do humanizado fica muito... as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, acham que o parto humanizado é sempre forçar o parto normal, né? E não é isso. O parto adequado é o parto que ofereça o melhor atendimento para aquela paciente, que a paciente ela se sinta segura, que a paciente tenha uma boa experiência, porque o que mais a gente percebe depois, né? Quando a gente vai lá, está conversando com uma paciente 40, 50 anos, a gente fala, como é que foram os seus partos? Foram partos normais ou partos cesarianos? Ela fala, foram normal, não, foi anormal. Então, você vê que ela não teve uma boa experiência. O parto adequado é isso, é que a paciente possa ter uma boa experiência daquele momento, né? Que ela tenha meios para diminuir a dor dela, que a gente sabe que é o maior medo que a paciente
apresenta, por exemplo, do parto vaginal, que se for necessário uma cesariana bem indicada, que ela seja indicada e seja feita com todo o respeito que essa paciente precisa e merece, e essa paciente tenha uma, uma satisfação, né, com esse parto. Que esse Sim. parto seja o momento dela também. Que a gente Uhum. deixe que a paciente seja a protagonista desse momento. Que a gente Sim. não queira achar que a gente vai protagonizar, né? A gente fica ali para assistir. A gente fica para Sim. estar ao lado. Quem tá ali como principal nesse momento tem que ser a mãe. O parto cesáreo, ele veio, ele salvou e continua salvando muitas vidas, Muitas. né, doutora Marilyn? Porém, a gente sabe também que no Brasil há uma alta incidência de partos cesáreos, né? O que é um problema. Por que existe esse alto número de partos cesáreos no Brasil? Alguns até sem indicação, né? Pois é. É complicado até a gente fica avaliando, né, os motivos. O Brasil é o segundo país no mundo em proporção de cesarianas, tá? Uhum. Então, é uma proporção de 56% de cesarianas, uma proporção muito alta. A OMS fala que que o adequado seria em torno de 15%. Uhum. Isso não é um número assim, é obrigatório ter só 15%. Mas se a gente avaliar, a gente vê que é uma disparidade muito grande, né? 56%. Então, eu acredito que tem vários fatores. Alguns fatores culturais, alguns fatores que eu acredito que interferem muito também é a questão da assistência, né? Eu trabalho hoje somente em Belo Horizonte, mas eu trabalhei em algumas maternidades de cidades próximas aqui em Belo Sim. Horizonte, que não tem a estrutura que tem aqui, por exemplo, de poder oferecer para essa paciente um método, uma analgesia medicamentosa. Então, Uhum. se a paciente tem aquele maior medo, que é a E a dor, dor. e ela não tem nem o método medicamentoso e também os métodos não farmacológicos, né? Uhum. Que a gente tem hoje em dia, né? Que é o banho, que é massagem, tem vários, né, vários métodos. E muitos locais a gente não tem essa possibilidade. Então, isso Sim. já limita. O paciente fica com medo. Questão de não ter profissionais suficientes, às vezes não ter um anestesista que fica 24 horas naquele local. Tem Sim. muitas maternidades que a gente tem anestesista, mas ele fica sobre aviso, né? Uhum. E é isso também, além da paciente ficar insegura, a equipe fica insegura. Então Sim. a equipe fica insegura assim, eu vou acompanhar um parto que está tudo correndo bem, mas se um momento não corre bem, com Uhum. quem que eu vou contar? Eu vou ter um anestesista para fazer uma cesárea de urgência, por exemplo? Então, Sim. acho que isso é uma coisa que pode influenciar também, E quais as sabe? principais vantagens do parto normal? Eu devo chamar de parto normal, parto vaginal? Qual que é o Eu termo acho, correto? então, o termo correto é vaginal. Vaginal, Eu ok. falo sempre parto normal, mas Ok, o correto é falar parto vaginal mesmo, né? O sim. normal é quando a gente não tem aí nenhuma intervenção, né? O natural, Uhum. que não tem nenhuma intervenção. Sim. Mas, assim, o parto vaginal, ele tem muitas vantagens, principalmente para a mãe, né? A recuperação da mãe é muito melhor. É, o corpo, né? O nosso corpo é muito inteligente, ele foi muito bem estruturado, né? E aí, o nosso corpo e o feto, eles sabem o momento que é melhor para nascer. Quando a gente faz uma cesariana, inclusive, a gente tem algumas orientações, por exemplo, que quando a cesariana é uma cesariana a pedido, que ela não deve ser feita antes das 39 semanas. Isso para a gente tentar diminuir a chance de uma prematuridade, né? Uhum. A gente fazer uma cesariana de um bebê que ainda não estava pronto para nascer. Sim. E o melhor momento, quando o bebê está pronto para nascer, é ele que Vai fala, falar, né? O né? corpo da mãe Uhum. que fala. Sim. Então, o parto normal, ele favorece isso. Favorece que o Uhum. bebê esteja pronto para nascer, que a mãe tenha uma recuperação muito mais rápida, muitos menores riscos do que a cesariana, porque a cesariana é uma cirurgia, né? Sim. Cesariana é uma cirurgia que vem com todos os riscos que uma cirurgia pode ter. Então, ela tem um aumento do risco de hemorragia. Claro que a hemorragia ela pode existir também em um parto vaginal, mas na cesariana ela tem muito mais chances de acontecer e pode ser muito maior, porque a gente manipula esse útero, né? Sim. E aí o sangramento tem mais chances de acontecer, além de aumento de chances de infecção, por exemplo, Sim. ou de alguma lesão de outro órgão. Então, no parto Uhum. normal, a gente diminui os riscos para essa mãe e também melhora
esse bebê vai estar mais preparado para nascer. Na sua vivência de hospital, enfim, ou nos pré-natais, talvez você já tenha ouvido um comentário desse tipo. Porque eu já conheci pessoas que falam assim, por exemplo, todos os partos da minha mãe ou da minha avó foram cesáreos porque ela não tem passagem, ou então ela não entra em trabalho de parto. Existe isso? Não existe. Infelizmente, inclusive. Se a gente Uhum. tivesse uma coisa que pudesse prever, olha, essa paciente não vai conseguir ter um parto normal. Seria ótimo, né? A gente previa e falava, não, vai ser cesariana. Mas a gente não tem como prever. Antes tinha, né, uma avaliação, media a pelve, via se a pelve era adequada ou não. Mas isso a gente foi vendo com o passar do tempo e com os estudos que isso não tinha validade, né? E aí a gente só consegue saber se esse bebê não progrediu e não vai nascer naquele momento depois que ela entra em trabalho de parto. Então, ela precisa entrar em trabalho de parto. Durante o trabalho de parto, a gente avalia essa evolução. E se não evoluir, aí a gente fala, ó, ela teve uma que a gente chama de distócia de trabalho de parto, né? Ou não evoluiu, né? Teve uma DCP, que é uma desproporção cefalopélvica, e não evoluiu. E isso também não quer dizer que ela não possa, em um outro parto, ter um parto normal. Sim. Aí a gente vai ser uma nova tentativa. Uma nova tentativa. Então o segredo é esperar entrar em trabalho de parto. Entrar em trabalho de parto. Porque melhor. Inclusive, pessoas que agendam a cesariana, né? Em algum consultório, mas não quero cesariana mesmo. Ainda assim, muitos obstetras orientam o quê? Espera pelo menos entrar em trabalho de parto, que aí seu corpo está falando que está na hora. Aí a gente faz a cesariana, que é o seu desejo, né? Mas quando o organismo entra em trabalho de parto é muito melhor. Às vezes fala que não tem passagem, não entrou em trabalho de parto, você vai ver, nasceu com quantas semanas? 37. Exatamente. Fez a cesárea com 37. Exatamente. Né? Doutora, o que é o tal do Apgar? Porque tem pais que não sabem, né? O meu filho recebeu um Apgar 99 ou 79. O que é isso? Então, o Apgar é a avaliação de como nasceu esse bebê. Na verdade, não como nasceu imediatamente, né? Porque imediatamente o bebê nasce roxo, o bebê não chora no primeiro segundo, demora um pouquinho. Isso é uma coisa que, inclusive, às vezes assusta, né? Porque não é o que a gente vê na televisão, por exemplo. Na televisão, o bebê nasce todo rosinha, chorando, grandão. Na realidade, não é. Depois que ele nasce, é que ele vai respirar, né? Então, o Apgar são são pontuações que o pediatra, né, que está ali na sala de parto, ele vê a pontuação do bebê no primeiro minuto e no quinto minuto, em relação à cor que esse bebê nasceu, se ele tá... Porque depois do primeiro minuto, aí sim, ele já começa a não estar mais roxo, cianótico, né? Ele começa a não ter mais essa cor, começa a ficar mais rosado. Então, avalia se a cor dele, ele ganha 2 pontos ou 1 ponto. Se ele tá respirando ou não tá respirando. Se o coração tá batendo ou não tá batendo. Então, é o Apgar, que pode ser 0, né? Aí, esse é um bebê que não tá respirando, o coração não tá batendo, tá em uma parada, né? Cardiorrespiratório. Até 10, que é um bebê que já tá corado, que tá respirando bem, que tem um tônus bom, né? Que é aquele bebê que mexe as perninhas, os bracinhos, que tá chorando. Então, o bebê que tá tudo bem com ele, ele ganha a nota máxima, que é 10. Mas sempre que tá ali assim, um Apgar 8, 9, 7, isso aí tá tudo dentro do esperado, né? Porque ele demora um pouco até ele ficar tudo ótimo, né? Até ele ficar todo rosinha. Principalmente quando ele perde na cor, né? Porque ele perde mais pontos. Então não é só na faculdade que a gente recebe nota, né? Já nasce recebendo. Nota. Ai, meu Deus. Doutora Marilyn, vamos falar então agora sobre ginecologia. Porque a sua especialidade, ela se divide em obstetrícia e ginecologia. Exatamente. Né? Isso tudo que você falou aí de forma brilhante. Vamos agora da ginecologia. Quais são as principais infecções ginecológicas que a gente tem hoje? Então, a gente tem muitos tipos de infecções ginecológicas, né? A gente tem algumas que são sexualmente transmissíveis, outras não sexualmente transmissíveis, né? Dentre as que não são sexualmente transmissíveis, que a gente recebe muito no nosso consultório, a gente tem, por exemplo, a candidíase, que é uma das queixas principais que a gente tem ali na UBS, né? Candidíases de um único episódio ou candidíase de repetição. A gente vê também nos estudos que
que toda mulher, maioria das mulheres, pelo menos uma vez na vida vai ter um episódio de candidíase, né? Tem uma relação com a alteração da microbiota vaginal mesmo, e acaba causando essa infecção ali, né? Que pode vir com corrimento, causa incômodo porque causa coceira, né? Que é o que a gente chama de prurido, lesa mesmo a pele ali da vagina ou da vulva da paciente e causa um incômodo muito grande. E não é uma IST. E não é um IST, tá? Não é sexualmente transmissível. Quando a gente faz o diagnóstico, a gente trata somente a mulher, né? Agora, tem algumas outras doenças sexualmente transmissíveis que o que acontece? Teve um momento, né, na história que elas tiveram uma diminuição muito grande, né? Que foi depois do advento, quando descobriu o HIV. Então, depois da descoberta do HIV e que muitas pessoas morriam, né? Com HIV, com a AIDS, as pessoas usavam muito preservativo, né? Por um receio, né? Do HIV. E agora o HIV se tornou muito... As pessoas não morrem normalmente de HIV, né? Tem um tratamento, né? Sim. Graças a Deus e graças ao SUS, tem um tratamento que é oferecido para todas as pessoas que têm HIV, e as pessoas conseguem ter uma vida muito boa, né? Só que isso também gerou uma despreocupação, um descuido. As pessoas não querem utilizar preservativo, né? Sim. E a gente sabe que, entre os métodos aí contraceptivos, o que protege contra doença sexualmente transmissível é a camisinha, que é o preservativo. A gente colocar DIU, a gente utilizar anticoncepcional oral, isso aí a gente está falando de gestação. Mas se a gente quer falar de doença sexualmente transmissível, para a gente fazer essa prevenção, tem que usar camisinha, tá? Sim. E aí, como as pessoas passaram a não utilizar mais, essas doenças voltaram a crescer, tá? Uma das principais dela, que eu fico assim, acho que até assusta pelo número, é a sífilis. Tá de volta daquele jeito, daquele jeito, principalmente na gestação. E nos preocupa muito, né, a sífilis na gestação por causa do bebê, por causa desse feto, né? A sífilis é uma doença que é grave em qualquer momento. Ela... às vezes a gente não descobre que a paciente teve o primeiro contato, porque a primeira lesão que acontece, às vezes ela está escondida, né? E a paciente acaba não vendo, então ela às vezes nem sabe que ela tem sífilis. Então, por isso que na gestação a gente vê muito mais, porque a gente testa, né? As outras pessoas fora da gestação, as outras mulheres, os homens, não é comum realizarem a testagem. Apesar que essa testagem ela está disponível no amplamente, SUS, né? amplamente, nas UBSs. Os pacientes que querem testar podem ir lá, na hora mesmo é feita essa testagem das doenças que a gente tem, os testes rápidos, que é sífilis, HIV e as hepatites B e C. Com toda a privacidade garantida. Com toda a privacidade. Então, é importante fazer, mas acaba que em outros momentos a gente não faz. E na gestação, como é preconizado dentro dos exames que a gente precisa realizar no pré-natal, é quando a gente acaba tendo mais diagnósticos. Então, a gente tem muito diagnóstico e a paciente, ela nem sabe quando que foi. Às vezes já é uma sífilis que já tem muito tempo, como a gente nunca sabe, a gente sempre trata como se fosse há muito tempo que ela tem. E quais as repercussões da sífilis no feto? Nossa, no feto ele pode dar muitas alterações. No início da gestação pode levar, por exemplo, ao aborto, né? Então, pode ter muitas malformações fetais. Então, a gente... na gestação, qualquer doença que ocorre na gestação, a gente fica mais preocupado, principalmente pelo feto. Mas a sífilis, por exemplo, ela pode causar muitas alterações nesse feto. E tem tratamento, né, doutora? E tem tratamento. E na gestação, a gente trata, é um tratamento que é doloroso, mas é um tratamento que é importante e é único. E é o primeiro antibiótico aí descoberto, né, na humanidade, que é a penicilina. A gente usa a penicilina benzatina, que é a benzetacil. É doloroso, mas ele é muito eficaz. O tratamento é curativo, a pessoa faz o tratamento e tem cura. O que acontece é que muitas vezes a pessoa acaba se reinfectando, né? Mas é um tratamento que tem uma cura completa. E tricomoníase é uma doença sexualmente transmissível também? Ela é muito comum? Tricomoníase é sexualmente transmissível.
é relativamente comum, sim. A gente recebe muitas pacientes com quadro que é sugestivo de tricomoníase. Eu falo sugestivo porque o que acontece? Para a gente fazer um diagnóstico muito correto de que era uma tricomoníase, a gente tinha que fazer uma cultura, ver se o tricomonas cresce naquela secreção que a gente está avaliando naquela paciente. Não é o que normalmente a gente consegue fazer e a gente também não pode, a paciente não pode esperar, né? Os sintomas não esperam. Então, a gente normalmente trata conforme o que a gente avalia no consultório, dos sintomas apresentados pela paciente, né? Uma anamnese muito bem feita, que é essa conversa que a gente tem com o paciente, um exame físico bem feito, e a gente trata uma hipótese diagnóstica, né? A gente acredita que a melhor hipótese é aquela. Sim. Então, que a melhor hipótese, avaliando todas essas características, é da tricomoníase. Um diagnóstico de certeza, na maioria das vezes, a gente não consegue fazer. Ela é doença sexualmente transmissível. Quando a gente vê características de que a paciente está apresentando uma infecção pela tricomoníase, a gente tem que tratar a paciente e a gente tem que tratar a parceira. É uma parceria, né? Então a gente tem que tratar os dois. Sobre a candidíase, que você falou que é bem comum, recorrente. O estresse pode desencadear candidíase na mulher? Pode. O estresse é uma das coisas que são fatores de risco, né? Fator de risco para candidíase. A candidíase tem vários fatores de risco, né? Porque, como eu falei, ela é uma modificação na microbiota, né? Dentro, na vagina da mulher, é igual quando a gente fala de intestino, né? Ah, flora intestinal, como é que tá minha flora? Na vagina é a mesma coisa, tem uma flora, né, vaginal. E ali tem presença de várias bactérias, muitas delas que estão causando uma proteção, né, para essa vagina. Quando tem alguma coisa que retira a proteção natural, a candidíase, que por muitas vezes já existe ali, mas em pequena quantidade, a cândida, né? Sim. Ela cresce. E aí ela causa a candidíase, que é a infecção, com todos os sintomas que incomodam a paciente, né? Que o principal deles é a coceira, que incomoda demais. A paciente, às vezes, começa a fazer métodos que ela nem imagina, pensando, vou fazer para resolver, vou utilizar o que estão falando aí, estão falando que é para colocar vinagre, eu vou colocar vinagre. Então, aí vai fazendo coisas que, inclusive, podem piorar, né, a infecção, que tiram mais ainda as bactérias que estão ali de proteção, né? Você falou microbiota vaginal, normal, né? Que a paciente tem, que a protege. Existe hoje no mercado diversos sabonetes, enfim, que eles fazem uma propaganda, né? Sabonete íntimo, loções íntimas, e a mulher, na tentativa ali de achar que está sendo bem cuidada, caprichosa, né? Compra. Como deve ser feita a higienização vaginal? Essas loções, elas devem ser usadas, podem ser usadas, como é? Então, esses sabonetes íntimos, por exemplo, não são totalmente contraindicados. A paciente até pode utilizar. Na verdade, o que eles querem fazer é realmente um sabonete que ele tenha um pH mais ácido, que seja mais próximo do que é o pH da vagina, que tem uma acidez natural por causa das bactérias que existem ali. Então, eles querem fazer um que seja um pouquinho melhor do que os outros. De qualquer forma, a higiene, ela precisa ser feita uma higiene vulvar. A gente faz uma higiene da vulva e não da vagina. A gente não deve fazer higiene de dentro da vagina. Quando a gente faz essa higiene com qualquer sabonete ou qualquer coisa que seja, até somente água, a gente está tirando a proteção que tem ali para doenças sexualmente transmissíveis, inclusive, né? Além de outras bactérias que estão ali que não são sexualmente transmissíveis, podem se aproveitar para poder causar uma infecção, as doenças sexualmente transmissíveis também têm mais chances de ocorrer, porque a gente tirou as defesas que são naturais do nosso organismo. Estavam ali, né? Ok, doutora, eu vou abrir o espaço aqui para uma pergunta, depois a gente volta para mais temas. Tá gostando? Tá. Você tá indo muito bem, doutora. Gente, que dicção, que oratória. Professora, eu acho que você não vai conseguir escapar de continuar dando aula, viu? Você gosta? Eu gosto, gosto então bastante. pronto. Já gostava na faculdade, sempre fui monitora. Sempre fui. Ai, que legal, tem uma didática muito boa. Vocês viram que eu não menti, né? Que eu não menti, pronto. Tem uma pergunta aqui da Verônica.
Não é da Verônica, não. A da Verônica eu vou fazer daqui a pouco, porque ela tá falando sobre métodos contraceptivos. Era justamente a pessoa que tinha perguntado sobre o estresse. Eu já li se o estresse causava candidíase, não é? Tem essa aqui. Só me encontrem quem foi que perguntou? É. Neliana. Neliana? Neliana, a pergunta dela então foi Porque, na respondida. verdade, o estresse, eu nem falei exatamente por quê, né? Porque o estresse também altera os fatores de proteção, né? Sim, Então, a gente está estressado, os fatores de proteção estão menores, e aí, sim, por isso, acaba acontecendo. A certo. candidíase. Tá? E vaginose? Uhum. A vaginose também é uma. Ela nem é. A gente não pode falar que ela é uma infecção. Na verdade, ela é uma alteração dessa Uhum, microbiota. Não sim. causa uma infecção, não causa inflamação no epitélio, na parede ali vaginal, né? Uhum, Ela não causa isso. Mas ela altera a flora. A flora que contém ali bactérias boas, né? Bactérias que deixam ali ácida a vagina, ela se modifica para uma flora de bactérias que são bactérias do mal, bactérias que a gente chama de são as bactérias anaeróbias, sabe? Essas sim. bactérias anaeróbias, elas têm um metabolismo diferente. O Uhum, anaeróbio dela é porque elas não utilizam oxigênio para ter o metabolismo. Então elas acabam formando do metabolismo delas algumas substâncias que uhum, causam um odor muito incômodo na vagina, né? sim. E a paciente também, os fatores de proteção ficam diminuídos. Por quê? Porque essas bactérias, elas alteram o pH vaginal, elas aumentam o pH dessa vagina, e aí é, fica um meio de cultura, né? Para aquela Uhum, bactéria, o meio de cultura é assim, um lugar bom para aquela bactéria crescer. sim. E para outras bactérias também, ou para outros parasitas, Uhum, para protozoários, como a tricomoníase, por sim. exemplo, para eles crescerem ali naquele local, fica um local mais adequado para eles, né? Uhum, Então, a vaginose, ela é causada por essas bactérias, a principal delas que a gente fala mais é a Gardnerella, tá? aham, A Gardnerella também pode estar presente ali na microbiota vaginal, tá? uhum, Só que ela não é a principal. A sim. principal é um outro tipo de bactéria, né? Que são os lactobacilos. Então, é, a vaginose é quando essa Gardnerella ela acaba ocupando o lugar das outras bactérias boas e ela fica em maior quantidade. Quando ela fica em maior quantidade, ela acaba causando o corrimento, esse odor que é ruim por causa Uhum, dos produtos do metabolismo dela e deixa esse trato também com mais chances de ter outras infecções, sim. porque diminui as defesas naturais. Eu imagino que a paciente procure o serviço de saúde quando os sinais se tornam mais evidentes, né? Uhum. Então eu queria que você diferenciasse para a gente aqui, se tratando desses sinais, do corrimento e do odor. Qual a diferença do corrimento e o odor da candidíase, da vaginose e da tricomoníase? Uhum. Então, a candidíase, ela normalmente tem um corrimento muito característico, ele é mais brancacento, que a gente fala, né? Mais como Uhum, se fosse branco. Ele é grumoso, né? A gente às vezes fala assim que é como se fosse um leite coalhado, né? Como se fosse uma uhum, coalhada. Os sintomas é que causam coceira muito intensa. Normalmente a cândida causa coceira muito intensa. Não é o único, sim, a única coisa que causa coceira numa paciente, na vulva da paciente, na vagina da paciente. Então, é por isso também que a gente precisa examinar a paciente para fazer um diagnóstico realmente mais adequado, que pode ter outras coisas que causam também coceira no trato genital, né? sim. É, então, é esse corrimento que é volumoso, mais branco, mais grumoso, não tem cheiro ruim normalmente. Uhum, O paciente às vezes pode até sentir um cheirinho mais azedo, mas não tem um cheiro que incomode muito. A vaginose, né, que é causada principalmente pela Gardnerella, mas outras bactérias anaeróbias, ela já tem um corrimento que tem uma característica mais, às vezes, acinzentada, às vezes um pouco esverdeada. É um uhum. corrimento também que pode estar em abundância. E o que mais chama a atenção da paciente é o odor, né? É o cheiro É o de peixe cheiro. podre Isso, um famoso, cheiro de né? peixe podre mesmo. Uhum, É um cheiro muito ruim. É um cheiro que também tem uma característica que as pacientes trazem, né, quando elas uhum.
quando elas estão com a vaginose, que é que esse cheiro piora quando ela está menstruada. Que esse cheiro, ele piora depois das relações sexuais, porque é quando o pH da vagina aumenta mais. Quando ele aumenta mais, o cheiro fica ainda pior, né? Sim. O pH do sangue é mais alto do que o da vagina e o pH do sêmen também. Então, nesses momentos, a paciente sente ainda um odor que incomoda mais. Às vezes ela nem sente tanto nos outros dias, mas ela fala, olha, normalmente não tô sentindo nada, mas quando eu fico menstruada, tem um odor muito ruim, né? Sim. Que não é o sangue, né? Uhum. O sangue também tem um odor, mas é um odor de peixe podre mesmo. Sim. E aí, essa é a característica mais importante aí da vaginose. Já a tricomoníase, normalmente também o paciente acaba não percebendo muito odor, tá? Pode ter um pouco de coceira, não é muito importante a coceira. Ela percebe um corrimento, o corrimento ele é abundante. O corrimento da tricomoníase, ele é muito parecido com um pus, né? Ele já é mais um aspecto de pus, né? Isso é uma coisa que preocupa a paciente, que traz ela para consulta. E a gente percebe sinais de inflamação muito. Isso aí a gente já é a gente que avalia, né? Quando avalia ali a vagina, quando avalia o colo da paciente, que a gente percebe uns sinais muito importantes de inflamação local, né? Ele deixa tudo. Isso a gente chama de peremiado, né? Que é vermelho, fica tudo vermelho, fica tudo mais frágil, né? O epitélio ali, a vagina, a parede vaginal é mais frágil, o colo do útero é mais frágil, sangra com facilidade. Isso também é uma das características, né? Da O paciente fala, tricomoníase. eu tenho relação sexual e aí sangrou na relação sexual, isso não era comum, porque é um Sim. colo ali que estava com uma fragilidade por causa dessa inflamação, né? Dessa infecção, e aí acaba que na relação sexual a paciente tem um O sangramento. colo em framboesa é na tricomoníase. Colo em framboesa, em morango, é na Na tricomoníase. tricomoníase. E aí, doutora, a paciente às vezes tem uma infecção e passa o tempo, ela desenvolve a temida DIP, né? Doença inflamatória pélvica. O que é isso? Então, a DIP, para poder assim, a gente entender melhor, eu sempre costumo falar que é como se fosse a infecção urinária, né? A infecção urinária, ela começa lá na bexiga. Sim. Aí é uma infecção urinária leve, que a gente chama, que é a cistite. Sim. Infecção só na bexiga. Quando ela não é tratada, quando ela é tratada e não melhora porque o antibiótico não foi suficiente para matar aquela bactéria, ela ascende, ela sobe para o resto do sistema urinário, né? Aí são os uretérios e os rins, e aí quando ela chega nos rins, ela causa pielonefrite, que é mais grave. A mesma coisa acontece na DIP, né? A DIP são bactérias que estavam na vagina, né? Que estavam ali no colo, causa uma cervicite, que é uma inflamação desse colo, e aí, quando ela tem alguma oportunidade, ela acende, né? Ela, se não for tratada, se for crescendo ali, ou tiver alguma oportunidade, por exemplo, até durante a menstruação, que é quando o meio fica mais suscetível, fica mais fácil essa bactéria crescer ali, ela cresce e ela aproveita para subir, às vezes ela sobe junto com o espermatozoide, né? E ela acende para dentro da cavidade, que aí a gente vai ter o útero, né, as tubas uterinas, e depois das tubas, as tubas elas são como se fossem uns caninhos que são abertos para a cavidade peritoneal, para dentro da barriga da paciente. Então, algo que entra dentro do útero pode chegar dentro da cavidade peritoneal, pode atingir o peritônio, causar uma peritonite, né? Causar uma inflamação de dentro da cavidade toda. Então, essa é uma das complicações da DIP, né? A DIP, ela tem várias fases que podem acontecer. Então, ela começa com a inflamação de dentro do útero, que a gente chama de endometrite, né? Então, todos esses ites aí é o sufixo de infecção, né? Sim. Então, aí vem endometrite, aí depois, quando tá na tuba, é uma salpingite, e aí depois ela pode formar um abscesso tuba-ovariano, né? Um abscesso ali com pus próximo da tuba, do ovário, e pode causar também uma peritonite, que é a inflamação do peritônio, de dentro da cavidade abdominal da paciente. E Que quais essa é são os a complicação mais sintomas? grave. Isso, quais são os sintomas de uma DIP? Então, normalmente a DIP, ela é uma dor, a paciente sente dor pélvica, né? Dor que a gente chama de baixo ventre, é dor do umbigo para baixo, né, da Ok. paciente. Então, ela tem uma dor, não é uma dor
que tem há muitos anos. Se a paciente fala que ela tem uma dor que é desde que ela menstruou a primeira vez, a gente tem que começar a pensar em outros diagnósticos. Então, é uma dor mais aguda um pouco, né? Então, começou mais recentemente. Que é uma dor que pode ter variedade, pode ser variável, né, mas que incomoda muito a paciente, e pode ter outros sintomas sistêmicos. A paciente pode ter febre, por exemplo, ela pode apresentar vômitos, náuseas, né, dependendo de como que é essa dor que ela está apresentando. Outra queixa que a paciente tem frequentemente é dor durante a relação sexual, né, porque por esse útero está com essa infecção, com essa inflamação, quando tem o contato, né, na relação sexual, quando tem o atrito, a paciente sente dor. Então, essa é uma queixa que ela traz, tá? Muito importante também, e que quando a gente examina, né, ela tem dor também. Quando a gente movimenta o colo do útero, quando a gente toca os anexos, são um dos critérios para a gente fazer o diagnóstico dessa doença. E Ela quais pode ter corrimento também. as principais consequências de uma DIP não tratada? Então, as consequências, assim, agudas, que pode ter o abscesso tubovariano, rompimento desse abscesso com peritonite, que é grave, vai precisar, por exemplo, de cirurgia, consequências crônicas que a gente pode pensar em relação às aderências que são causadas, né? Porque esse processo depois que resolve ali a infecção, vem um processo de cicatrização. E como acontece na nossa pele que a cicatrização ela deixa ali uma cicatriz mesmo, dentro do nosso organismo também causam cicatrizes, que são essas aderências, né? Então acaba ficando aderido a algum órgão no outro, às vezes útero com tubas uterinas, útero com ovário, ou até com a bexiga, intestino. E isso traz algumas consequências para a paciente, como dor crônica, por exemplo, como infertilidade, por diminuir a motilidade da tuba, que é uma das coisas que ajuda a paciente a engravidar, né? Pode ter mais chances de gravidez ectópica, que é aquela gravidez fora do útero, né? Também uma das coisas que pode acontecer aí para essa paciente. Como consequência. Uma das consequências mais importantes. Você falou que quando a dor é mais aguda, então pode-se pensar em DIP. Quando ela é mais crônica, você disse sobre pensar em outros diagnósticos. Um deles pode ser a endometriose? Pode. O que é a endometriose? Então, a endometriose, ela é assim, o útero ele tem várias camadas, né? Ele tem uma camada superficial, que é a serose, uma camada de dentro, que é o músculo uterino, né? Do meio, e a camada de dentro, que é o endométrio, tá? O endométrio é para estar só ali, né? Naquele local. E ele tem um estímulo muito importante que ele recebe dos hormônios que são produzidos lá nos ovários. Então, dependendo da fase que a gente está do ciclo menstrual, vai produzir mais um hormônio ou outro. Então, por exemplo, quando está na fase que a gente está ali recrutando folículos, né, nosso organismo se preparando todos os meses para uma gestação, né, recruta folículos e libera um dos hormônios que é o estrogênio. Esse estrogênio faz com que esse endométrio, ele prolifere, ele aumente, ele fique grosso, né? E aí, depois a gente tem a menstruação, tá? Quando os hormônios caem. A endometriose é quando tem esse endométrio, esse tecido, em outros lugares. E por que ela causa, né, esse incômodo, atrapalha a vida da paciente por isso, porque ela continua esse endométrio que prolifera ali dentro do útero, ele acaba acontecendo isso nos outros lugares que ele está implantado também, né? Principalmente no ovário, que é o local principal que pode acontecer a endometriose, mas pode estar em outros locais, atrás do útero, que a gente chama de fundo de saco, em ligamentos do útero. Então, isso causa dor na paciente, né? Que é o principal sintoma da endometriose. E ela é uma doença que, infelizmente, demora muito para ter o diagnóstico, né? A paciente, às vezes, demora em torno de 7 anos para conseguir o diagnóstico. Às vezes, nunca nem consegue o diagnóstico para ter um tratamento adequado. E o tratamento adequado é qual? É cirúrgico, farmacológico? Então, normalmente, a gente vai fazer um tratamento clínico, farmacológico, né? O cirúrgico, ele vai ser para algumas pessoas específicas. Por exemplo, se tem alguma alteração importante, porque pode ter alterações, né? Porque é como esse
esse endométrio, ele pode se implantar em vários locais, ele pode se implantar, por exemplo, no ureter, que é a saída do rim que vai para a bexiga. Ele pode se implantar e fazer uma obstrução. Aí, nesse caso, o tratamento tem que ser cirúrgico, Sim. que tem que corrigir essa obstrução. Ou se tem alguma obstrução intestinal também, tem que corrigir. Não sendo esses casos, né, quando a gente tem a dor, mas é uma endometriose que é superficial, normalmente o que a gente prefere é o tratamento farmacológico, né? Que a gente vai utilizar, na verdade, às vezes, vários medicamentos. Tem que conversar com a paciente, explicar para ela o que a gente pode fazer, quais são as preferências dela, né? O que ela deseja. Explicar que é uma doença crônica, que vai ter um tratamento também crônico, mas que tem tratamento. Não tem cura, mas tem um tratamento que vai melhorar muito a vida dela, né? Porque é uma coisa que prejudica muito, né? A paciente, ela ter dor o tempo todo é uma coisa que prejudica as nossas relações. A gente não consegue, como a pessoa consegue trabalhar com dor, consegue estudar com dor, então acaba prejudicando muito a vida dessa paciente. E a gente, com o tratamento, consegue melhorar isso muito. Com certeza. Você é muito procurada para responder sobre métodos contraceptivos? Muito. É. É. Quais são os principais? É o principal, acho, o motivo É? das consultas. Sim. Então, a gente tem vários métodos contraceptivos, né? A gente tem hormonais e não hormonais. Eu vou falar até do não hormonal primeiro, que é uma das coisas que a gente tem inserido muito no SUS, que é o DIU de Sim. cobre, né? Por exemplo. Então, o DIU de cobre está dentro dos métodos que a gente chama de métodos de longa duração, que são reversíveis, tá? Porque os métodos, esses métodos de prolongados, tipo o DIU de cobre ou o DIU hormonal, assim que você retira, a paciente volta a normalmente ser fértil, né? A fertilidade dela volta ao normal. Não é uma coisa que é irreversível. Então, a gente tem o DIU, que é o de cobre, que é oferecido pelo SUS. Então, por isso que eu gosto muito de falar. Não tem nenhum hormônio, protege, né, a paciente que não quer gestar e não interfere em outras. Porque hoje está tendo esse movimento, né, das pessoas não quererem muito usar medicação, algumas, né? Então ela não interfere porque não tem nenhum hormônio nela, né? A ação do DIU de cobre é a ação do cobre dentro do endométrio. Ele faz com que o espermatozoide não consiga chegar até o óvulo e que também, caso aconteça de conseguir, não consiga se implantar, mas normalmente que ele não consiga nem chegar, né, até o óvulo. E aí, junto com ele, tem outros, os outros métodos, que são o DIU também, que é hormonal. No Brasil, a gente tem só duas, é o Mirena e o Cailina, né? Os dois, a diferença deles é a dosagem de hormônio, mas tem uma ação mais local do hormônio também, tem lá ação sistêmica, mas mais local. E também tem o implante subdérmico, que que a gente não tem normalmente disponível no SUS nenhum dos dois, que são hormonais. Agora parece que vai começar a disponibilizar esse implante subdérmico, vai ter até um treinamento para algumas, principalmente para algumas pacientes em situação de vulnerabilidade, pacientes em situação de rua. Em Contagem vai ter um treinamento para os médicos de consultório de rua, para que eles possam fazer essa inserção do implante subdérmico, tá? Esses são os métodos, assim, de longa duração. E de vez em quando, professora, a gente vê alguns memes na internet ou fotos da criança nascendo segurando o DIU. E aí, isso é engraçado, todo mundo dá risada, mas por outro lado, gera uma crença de que será que é seguro mesmo? Exatamente. Né? O DIU é um método seguro? Muito seguro. Tá? É assim, ó, ele não é 100% seguro, né? Como nenhum outro método. Inclusive a laqueadura, inclusive a vasectomia, né? Nenhum deles é 100%. Felizmente, a gente não tem esse método 100%. Mas ele tem uma eficácia muito boa, de 99,2% ao ano. Então, de 100 mulheres que colocam, 0,8%, menos de uma mulher vai engravidar ao ano. Pode acontecer? Pode. Principalmente quando não tem um acompanhamento, né? O paciente coloca, não acompanha, acaba esse DIU não estava bem localizado, acaba saindo, e isso tem mais chance da paciente engravidar. Mas não acontece também dele sair acontece de engravidar com o DIU, né? Normalmente esse DIU vai ficar lá
por fora, vai ficar fora de onde está o bebê, fora da placenta. O bebê não nasce com o DIU na mão, mas depois o pessoal coloca lá porque é interessante, né? Mas o que Sim. eu gosto e falo muito para as pacientes isso acontece porque é raro, né? Uhum. Então, se é raro, todo mundo acha, nossa, olha lá, engravidou com DIU. Mas quantas mulheres engravidam tomando anticoncepcional oral? Exato. Todos os dias. Mas aí ninguém fala porque é uma coisa É comum, verdade. É né? Que verdade. acontece todos os dias. A técnica do ginecologista que vai implantar o DIU, ela também é muito determinante, né? É, Se vai deslocar ou não. exatamente, vai colocar corretamente, né? Uhum. Na verdade, os estudos falam até que nem precisa fazer um exame de imagem para avaliar se ele Uhum. está bem colocado, se a técnica foi bem feita. Eu, às vezes, até peço, porque Uhum. eu fico um pouco preocupado, como é um exame que a gente faz, é um procedimento que a gente faz A cegas, às né? cegas, né? A gente Uhum. não vê dentro do útero dessa paciente. Sim. A gente coloca, né, no fundo do útero, mas a gente não está visualizando. Então, a gente acaba pedindo. Mas, se for uma técnica bem feita, normalmente tem fica sempre. Dificilmente a gente vai ter um exame que mostre que estava fora do Lá local. fora. Mas algumas pessoas podem ser, depois que coloca, pode deslocar. Sim. Principalmente no primeiro ano. É mais comum no primeiro ano acontecer. Então, o ideal é retornar para fazer esse Para acompanhamento. avaliar. A gente Avaliar. coloca e depois a gente pede para a paciente retornar e aí a gente avalia o exame físico mesmo, para ver se o fio tá lá daquela forma que a gente colocou, se não modificou, se não saiu. Quando se coloca o DIU, doutora, deixa-se então um pedaço do fio, né, Deixa um fio. pro lado de fora do colo. Alguns, não sei se você já ouviu essa queixa, né, no consultório. Alguns parceiros falam: "Ah, o fio está incomodando". E aí a parceira fica insegura, tá? Fica. O que é isso? Incomoda mesmo? Não? É um mito? Pois é. Uhum. Tinha até um material mais antigo do DIU, que Uhum. ele era um fio mais grosso, um fio de nylon, que eu acredito que realmente poderia Sim. incomodar. Mas o material que ele é feito hoje, sintético, é muito fininho, né? Se a gente tivesse Uhum. como ver, você vê que é um material muito fininho que não incomoda. E a Sim. paciente, ela tem que, ela precisa conversar, porque às vezes talvez o parceiro não está muito satisfeito com aquele método, né? Que uma Uhum. conversa. Porque ela tem que pensar, ela está sentindo? Você sente? Pois é. Não, se você não sente, por que o parceiro Vai sentir, né? sentiria? Porque o seu útero, o colo do útero também tem ali receptores de dor. Então, Sim. se você sentisse, né? E depois também esse fio, ele enrola Ele é muito na base do pequenininho. colo, Ele né? fica muito. E ele é muito Aham. pequenininho. A gente corta de 1 a 2 centímetros. Não é uma coisa Sim. enorme. Muito pequena. Quando está sentindo muito, quando a paciente, por exemplo, sente, a gente até fala, é Uhum. um dos motivos que a gente fala, retorna Para para o seu reavaliar. médico, retorna para o consultório. Você achou Uhum. que o fio tá muito grande, é porque ele pode ter saído do lugar. Porque Sim. normalmente ele é muito pequeno e imperceptível. E então a paciente da rede pública quiser usar o DIU, tá lá disponível para ela. Está disponível, a gente coloca bastante na UBS e a gente Uhum. coloca no pós-parto imediato também, né? Hum. Nas maternidades, no pós-parto, pós-aborto, a Sim. gente tem colocado muito, DIU. A gente coloca na cesariana, a gente coloca pós-parto Uhum. normal, pós-aborto, né? Então, a Sim. paciente que ela deseja, é só ela expressar esse desejo. Sim. Na maioria das vezes tem disponível, aqui, né? Nas maternidades que eu tenho contato mais próximo, sempre tem. Sim. E aí, essa paciente tem o direito de E, colocar. e é fascinante, né? Essa É. questão esse tratamento tão eficaz, tão seguro à disposição da paciente na rede pública. Tem algum efeito colateral mais significativo do DIU de cobre, por exemplo? Tem. O que a gente mais. Que é das coisas que mais faz a pessoa descontinuar o uso, parar de usar o DIU, não querer usar o DIU, é a questão de alteração no fluxo menstrual, na quantidade de menstruação. E isso pode acontecer. Não é uma coisa muito exagerada e normalmente ocorre mais nos primeiros meses. Então, é claro que incomoda, né? Sangramento, a menstruação em si, ela já não é simples, né? É um processo que incomoda. Então, se a pessoa está sangrando demais, incomoda. Mas se a pessoa tiver um pouco de paciência, normalmente, depois dos 6 primeiros meses, isso costuma melhorar. Pode causar um pouco mais de cólica também. Por quê? Porque a ação desse DIU é uma inflamação, né? Como se fosse uma inflamação
nesse parte de dentro do útero, no endométrio. Então, essa inflamação ali pode causar um pouco mais de cólica durante a menstruação. Então, são os principais motivos porque as pessoas acabam desistindo do método. Às vezes porque também não recebe a orientação de que no começo pode ser assim, que depois vai melhorar, né? E aí acabam desistindo por isso. E as pílulas? Então, as pílulas a gente também tem várias, né? O principal que a gente vê todo mundo utilizando são os anticoncepcionais combinados, que aí tem uma combinação de progesterona e de estrogênio, né? O principal que faz a ação aí para a pessoa não engravidar é a progesterona, né? Modifica, altera lá no cérebro as gonadotrofinas, que saem lá da hipófise, vai lá no ovário para poder modular, para poder fazer com que os folículos cresçam, depois que ocorra a ovulação. Então, os anticoncepcionais orais, eles fazem com que essa ovulação não ocorra, tá? Então, também, às vezes, é uma preocupação muito grande que as pessoas trazem e falam assim, mas se eu não menstruar, não vou ficar com alguma coisa retida, né? Porque, às vezes, a pessoa utiliza um anticoncepcional que não menstrua, contínuo, e isso não acontece porque aquela alteração do endométrio proliferar, né, e da ovulação, ele não acontece porque o anticoncepcional bloqueia isso. Sim. Então, não fica nada retido dentro do útero. Na verdade, ele fica até muito fininho, o endométrio. Fica um endométrio que a gente chama de atrofiado, muito fininho, sabe? E é muito eficaz também, só que é muito eficaz com o uso perfeito. Adequado, né? Mas aí tem o uso que é o perfeito e o uso que é o habitual. Então, na questão do uso habitual, a gente acaba tendo muita falha, né? Sim. É difícil lembrar de tomar um remédio todos os dias, horário. Principalmente no mesmo horário. Então, acaba tendo muita falha no uso, que acaba causando mais chances da pessoa ter uma gestação indesejada. Eu vou aproveitar para te fazer uma pergunta que foi enviada pela doutora Marcela Izoni, que inclusive já passou por aqui. Deixa eu encontrar a pergunta. Encontrou? Aqui, ó, tá aqui, ó. Professora, o uso prolongado de anticoncepcional pode dificultar a engravidar quando ocorrer a suspensão? Então, não. Até que eu tinha colocado isso dos mitos. É mesmo? Legal. Dos mitos é questão que não altera a fertilidade. Igual quando eu estava falando lá dos anticoncepcionais de uso prolongado, os LARCs, né? Sim. Então, elas são reversíveis. Assim que você para, a sua fertilidade volta ao normal. Algum deles, principalmente, assim, que é um anticoncepcional que a gente utiliza só de progesterona, uma injeção que utiliza de 3 em 3 meses, que é a medroxiprogesterona, ela pode demorar um pouco a retornar o ciclo menstrual normal. O paciente, às vezes, não menstrua quando está em uso dessa medroxiprogesterona, dessa injeção trimestral, e quando ela para, às vezes, ela demora para voltar ao ciclo normal. Isso pode acontecer. Às vezes, demora até 1 ano para voltar. Mas nos outros, é imediatamente. E essa mesma doutora Marcele, ela, inclusive, quero mandar um abraço, se ela estiver nos assistindo, geriatra, ela foi entrevistada aqui na Rota também, não, no Rota Med. Ela pergunta, doutora, o uso de anticoncepcional aumenta o risco de câncer de mama? Não tem nenhuma. Tiveram alguns estudos que demonstraram alguma relação, depois vieram outros estudos que não têm. O que a gente tem contraindicação é de utilizar anticoncepcional combinado para paciente com câncer de mama ativo. Aí a gente tem contraindicação, mas não aumenta o risco de câncer de mama. Não tem nenhum estudo os estudos mais novos falam que isso não acontece, não tem essa relação. Aproveitando da amamentação, então. Aliás, do câncer de mama, eu vou puxar então para a amamentação, que é a sua especialidade também lá no Sofia Feldman. A amamentação já tem estudos que falam que a amamentação ajuda a prevenir, né, o câncer de mama. Isso, a amamentação ajuda a prevenir o câncer de mama. Então, a paciente amamentar é importante não só para o bebê, mas importante para ela também. Para ela também. Perfeito. Gente, vou abrir para mais perguntas, tá? Nós vamos falar sobre mais coisas ainda. Eu pedi à doutora Marilyn para selecionar alguns mitos que envolvem a ginecologia, casos de consultório. E aí eu fico olhando para o relógio e falo, gente, a gente só tem 1h30 de conversa, mas é um papo tão legal. Aí eu tenho que fazer o seguinte, eu tenho que falar para a pessoa assim, para o convidado,
Se eu te convidar de novo, você vem? Claro, com certeza, com todo prazer. Pronto, porque tem assunto aqui pra lá de... Doutora, deixa eu achar. Da Verônica agora. A Verônica mandou... me ajuda aqui a encontrar. Isso! Se há outros métodos contraceptivos além de camisinha, DIU e pílula. Existe, aí falei, um deles era o implante subdérmico, que é utilizado. A gente tem adesivo, que Sim. também é hormonal. Tem alguns que a gente não vê utilizando normalmente, mas que tem também, que é o diafragma. O diafragma é um deles, é um método de barreira também, Sim. que o paciente insere na vagina. Tem um outro muito interessante, que é pouco visto, mas que também é hormonal, que é o anel vaginal. É um anel que tem os dois hormônios também, é combinado, né? Tem a progesterona e o estrogênio. E então tem vários. Tem Coito todos esses. interrompido não é, né, Não, doutora? coito interrompido não é um método É. eficaz. Então, a gente tem um índice, né, que a gente avalia de Sim. eficácia, né? O Uhum. índice de eficácia do coito interrompido é muito pequeno, né? Pronto. Então, a paciente tem muitas chances de engravidar com o coito interrompido. Não é o melhor método para utilizar. Sim. Existe, por exemplo, um método também que as pacientes avaliam o muco ou avaliam quando ela... Tá qual é o fértil. período de, fértil. Claro que é importante a mulher conhecer o seu corpo e Sim. conhecer o seu ciclo. Isso é importantíssimo, né? Mas é um método que não tem muita eficaz, né? eficácia, porque a paciente não engravida somente naquele período que ela está mais fértil. Sim. Ela pode engravidar em outros períodos. Então, é um que a gente Vamos não ficar deve utilizar muito. Vamos ficar nos que tem Dos mais evidência, comuns né? mesmo, que tem evidência, Exatamente. exatamente. Doutora, eu vou fazer uma última pergunta aqui, já pedindo desculpas pro pessoal que mandou muito, vocês mandaram muitas perguntas, isso é muito bom, é muito válido. Já falei que vou convidar a professora aqui de novo, uma outra oportunidade para a gente abordar isso aqui com mais detalhes, tá? Só que teve algumas perguntas que foram mais recorrentes, doutora. Uma delas é sobre a síndrome do ovário policístico e a sua relação com anticoncepcionais como métodos de prevenção. Fale um pouco sobre isso pra gente. Então, a síndrome dos ovários policísticos é uma síndrome complexa, sabe? Ela é multifatorial. Muitas coisas estão envolvidas nessa síndrome, né? Por isso se chama síndrome, né? É verdade. E aí, muitas vezes ela tem um diagnóstico não muito correto, porque às vezes o diagnóstico é feito só por uma imagem. A paciente foi lá fazer um ultrassom sem uma indicação muito clara, viu uma imagem que tinha cisto nos ovários e acredita que ela tem essa síndrome. Mas a síndrome precisa ter outras características, né? E são as características que a gente observa e que precisam estar presentes ali para o diagnóstico. É um dos principais, né? Um androgenismo que a gente fala, que porque essa paciente, ela tem uma quantidade maior de hormônios masculinos. As mulheres, nós temos hormônios masculinos, né? A gente tem uma quantidade de testosterona, de outros hormônios que são esses androgênios em uma quantidade muito menor do que os homens, né? E a síndrome dos ovários policísticos, ela faz com que essa quantidade de hormônios masculinos esteja mais presente no organismo da mulher, né? Então, ela tem mais chance de ter acne, né? Espinha, cravo. Ela acaba, às vezes, tendo muito pelos, né? Que é o hirsutismo, que a gente chama, que é uma coisa que incomoda, que são pelos grossos na face, no abdômen, nas pernas, que não é o mais comum nas mulheres, né? Uma forma diferente ali do que é o comum na mulher. E ela tem vários fatores, né? Uma delas, que está muito associado, é a síndrome metabólica, né? A obesidade está muito relacionada, né? Porque no tecido adiposo, que é o tecido que tem a gordura, ele tem a formação de estrogênio, né? Formação de alguns hormônios. E isso acaba contribuindo para ocorrer essa síndrome. Não quer dizer que todas as pessoas que tenham síndrome dos ovários policísticos são obesas, mas ela é mais prevalente em pacientes com sobrepeso ou obesidade.
E ela tem, quando a gente vai tratar também, ela tem vários tratamentos. Um deles é anticoncepcional, desde que essa paciente não deseje engravidar naquele momento, né? Ok. Se ela não deseja engravidar, o tratamento é anticoncepcional para a gente poder conseguir estabilizar essa questão alterada que está ali dos hormônios dela. Então, a gente consegue melhorar utilizando o anticoncepcional. E a gente utiliza outras coisas também, porque a síndrome dos ovários policísticos, a gente fala que é a SOP, né? Uhum. Ela causa um aumento da resistência à insulina, né? Então, a paciente, ela... Aí a gente precisa, por exemplo, a gente utiliza medicamentos que são utilizados no diabetes, Diabetes. né? A gente utiliza Uhum. metformina Sim. e é isso, ela é a gente utiliza anticoncepcional, mas tem casos específicos e tem alguns anticoncepcionais ou outros. Na verdade, o que acontece é que o estrogênio, né, ele é o que é menos, que é mais antiandrogênico, né? Então, ele tem o maior papel aí. Então, Sim. se a gente está utilizando uma pílula que a gente falou que é uma anticoncepção, uma pílula ou um injetável que é combinado, que tem estrogênio e progesterona, seria o mais ideal, desde que essa paciente não tenha contraindicação ao estrogênio, por Sim. exemplo. Então, por isso que é importante que essa paciente consulte, para que essa paciente receba as melhores orientações, para que seja avaliada quais as contraindicações dela a um método ou outro, e que não use alguma coisa que uma outra pessoa está usando, porque às vezes é o mais adequado para aquela pessoa, mas não é o mais adequado para você. Então, o ideal é Sim. consultar mesmo e conversar, né, com o ginecologista para ver qual que é o tratamento mais E adequado. geralmente os sinais e sintomas de uma síndrome de ovário policístico são quais? Então, aí a paciente tem normalmente isso, ela Ah, tem esse aumento de pelos, ela tem esse aumento de acne, ela tem uma queixa de que fica muito, que não menstrua, sabe? Ela tem hum, ciclos, que é uma das coisas que a gente vê, que são ciclos Irregulares? anovulatórios, tem Ah, ciclos tá. irregulares, né? Uma mulher que não tem nenhuma alteração, ela tem mais ou menos é, 12 a 13, menstrua 12 a 13 vezes por ano, então tem 12 a 13 Uhum. ciclos aí menstruais, e essa mulher que tem a SOP, ela normalmente, às vezes, ela não tem, às vezes menstrua uma, duas, fica 9 meses sem menstruar, depois fica 3 meses, Sim. então fica com uma irregularidade muito importante. Na verdade, muitas vezes elas procuram por causa dessa irregularidade. E aí a gente vai percebendo os outros sintomas e sinais que estão relacionados à SOP. É importante que a mulher tenha o direito de ir ao ginecologista, né, doutora? Importantíssimo, importantíssimo. É. Vamos lá, doutora Marilyn, minha professora de sempre. Cinco mitos que envolvam a ginecologia. Então, aí de mitos que eu coloquei, uma delas é a da SOP, inclusive. O Uhum. primeiro que eu coloquei era da SOP. É que as pacientes, elas chegam pra gente com um mito assim: eu tenho síndrome dos ovários policísticos e engravidei. O médico disse que eu não engravidava, porque Uhum. quem tem síndrome dos ovários policísticos é infértil. E, na verdade, isso não é essa paciente realmente pode ser, que a gente pode falar que ela é subfértil, pode ter uma dificuldade maior de engravidar, porque ela tem menos ciclos, né, Sim. ovulatórios. Mas ela pode sim engravidar. Então, se a paciente ela não quer engravidar, ela precisa buscar um método Uhum. contraceptivo, porque a SOP não é um método contraceptivo. A paciente pode sim engravidar. Engravidar. Pode ter mais dificuldade, às vezes, em alguns casos, pode precisar de um tratamento para engravidar? Pode, mas pode ter pacientes que engravidam sem nenhum tratamento, Certo. tá? O outro também foi uma das coisas que eu falei, que é quando a pessoa está usando o anticoncepcional, se ela não menstrua, fica alguma coisa retida, né? Fica alguma coisa ali que está suja dentro da paciente, né? É Uhum. a expressão que as pessoas utilizam. Não, não fica não fica nada retido dentro do útero, porque não existe a proliferação endometrial que acontece normalmente. Seu organismo não está se preparando para uma menstruação como ele se prepara quando a gente não está utilizando um anticoncepcional. Então, como não acontece nenhuma dessa alteração, não fica nada de problema, não fica nada dentro do útero retido. Se a paciente ela não deseja menstruar e ela quer utilizar um anticoncepcional contínuo, ela pode utilizar, tá? Uhum.
A outra era do contraceptivo. Acho que a gente falou praticamente quase Quase todos. tudo, né? Contraceptivo hormonal, Uhum. que diminui não diminui a fertilidade. Que as pacientes têm isso, né? Esse Uhum. medo. Eu tô usando há muito tempo. Será que diminui a fertilidade? Tem outras coisas que a gente tem que observar, né? Sim. Os métodos, por exemplo, que são só progesterona, se utiliza muito tempo, a gente tem sim uma preocupação com a densidade óssea. Mas Uhum. essa preocupação, por exemplo, com a fertilidade não é uma preocupação que a gente precisa ter. Quando ela para o método, a fertilidade volta normalmente ao normal. Um outro método que está aí muito em alta no momento é a questão da mulher engravidar na menopausa, né? Mulher Uhum. não engravida na menopausa, tá? Já Uhum. no período perimenopausa, sim, a mulher pode engravidar. A menopausa, ela é clínica, né? A gente avalia assim, a paciente menstruava e tem um ano que ela não menstrua mais, está naquele período mesmo que é o normal da paciente entrar na menopausa, e aí a gente fez esse diagnóstico. Depois disso, não engravida mais. Em métodos naturais. Ela pode engravidar, por exemplo, fazendo uma fertilização in vitro? Pode, às vezes Uhum. com uma ovodoação, uma doação de óvulo de outra pessoa, às vezes dela mesmo, que ela pode já ter ali Criopreservado. preservado, Uhum. exatamente. Então, pode dessa forma, mas naturalmente, depois que a menopausa está instalada, não tem mais como engravidar. Tá? Uma outra coisa que eu coloquei, que é também sobre método anticoncepcional, é sobre o DIU, né? Foi uma das questões, inclusive, que teve uma paciente que me perguntou na última consulta que eu tive na semana passada, uma consulta na OBS, que foi sobre a questão de o DIU ser abortivo. Então tem esse mito, né? Os pacientes Uhum. acreditam que o DIU é abortivo. Então esse é um medo da inserção do DIU, né? Porque elas não querem abortar um bebê que já Sim. está formado. E nisso eu também acabei já falando, né? Que na verdade o DIU ele deixa o local que não é um local bom nem para o espermatozoide chegar até o Uhum. óvulo. Então, normalmente, ele nem chega até o óvulo. Sim. Então, não tem que ter essa preocupação de que vai ocorrer porque a crença de que ocorre primeiro, né, a fecundação, e depois que já está fecundado, aí ele acaba matando aquele. E Não, não e é não é assim. isso que acontece. Uhum. Ele faz uma lesão uma alteração tanto no óvulo, mais ainda no espermatozoide, que não Não deixa há a fecundação fecundação. ocorrer. Uhum. Então, não é abortivo, não é a preocupação que a paciente precisa ter Sim, se for o desejo dela inserir o DIU. perfeito. E também ela não vai inserir o DIU estando grávida, né? Até tem ele pode ser uma contracepção de emergência, Ah, sim. tipo pílula do dia seguinte, mas não estando Sim. grávida, né? A paciente teve, por exemplo, uma, eh, Relação uma desprotegida. relação desprotegida ou principalmente teve um estupro, né? Sim. E aí uma violência sexual, e Uhum. aí a gente pode utilizar a pílula no dia seguinte, e o DIU também é um método que a gente utiliza, mas também não é um Não é aborto, é para abortivo. acontecer antes de que ocorra, né, a fecundação. Perfeito. Doutora, 5 informações que toda mulher deveria saber sobre ginecologia. Também já falei algumas coisas. Acho que a principal é que a paciente precisa conhecer seu corpo, tá? Conhecer, saber o que que é a vagina, né? Saber Uhum. onde é a vagina, onde é a uretra, qual que é a saída do xixi, a saída da menstruação, porque às vezes até isso é uma coisa que a paciente não sabe. Ela fica em dúvida, ela tá sangrando, ela não sabe se é do xixi, se veio do útero, da vagina, então precisa conhecer, né? Conhecimento é poder, é quando a gente sabe uma coisa, a gente tem mais chance de chegar e receber um tratamento melhor, né? Porque a gente eu costumo falar muito com os meninos assim, ó, eu espero que vocês sejam uma geração nova dos médicos que dividam, né, com a paciente a conduta que a gente vai ter para ela. Então, essa paciente, ela chega já com informação, ela chega já sabendo o que ela quer. Não é a gente que chega e fala, você vai fazer isso. Uhum. Essa medicina médico, né, essa saúde Sim. médico-centrada, ela já deve acabar. A gente tem que dividir e saber o que ela deseja. Então, quando ela se conhece, isso fica muito mais fácil. Além de conhecer o seu corpo, saber como que é seu ciclo, saber qual que é o padrão de sangramento, saber quando foi a última vez que menstruou. Isso importa, ajuda a gente nos diagnósticos, né? Se ela acha que está alterado, a gente vai ter que avaliar se isso
que é o alterado para ela, o que não é. Saber ter ciência de que dor intensa não é normal. Porque muita gente fala assim, não, é isso mesmo, mulher sente dor. E aí ela pensa que tá ali na vida uma coisa que tá causando sofrimento, que tá causando dificuldade dela estar em sociedade, dela conviver em sociedade, e ela acha que isso é comum porque mulher tem que sentir dor. E não é. Se ela tá sentindo uma dor que é muito intensa, que está prejudicando a vida dela, ela precisa buscar uma ajuda, né? Então, ela precisa conhecer isso. Eu acho muito importante também a paciente saber os métodos disponíveis para rastreamento de algumas doenças, né? Por exemplo, de câncer do colo do útero, saber qual a periodicidade que ela precisa fazer. A gente tem agora ali nas unidades de saúde uma busca ativa, mas muitas vezes não consegue buscar todas essas mulheres. Então, ela precisa saber que é importante, né, ela ir lá fazer o preventivo, que é importante, a partir de uma certa idade, fazer a mamografia, se ela conhece isso, buscar, né? Sim. Porque a gente sabe que previne mesmo, né? Previne ou faz um diagnóstico precoce, né? Para a gente fazer um tratamento e ajudar, né? Nesse tratamento dessa paciente para ser mais eficaz, mais tudo adequado isso disponível no início. na rede pública. Tudo isso disponível no SUS. Eu falo a maioria das vezes só do SUS, porque a vivência que eu tenho, ela é do SUS mesmo. Importante a paciente saber, acho que também já falei um pouco disso, é que não tem um método contraceptivo que é ideal para todo mundo. Então, vai ter um método que é para você, né? Se você pode buscar, ver outras pessoas que utilizam, mas a gente precisa conversar com o médico ou com a enfermeira para poder ver quais são os métodos disponíveis e quais que vão ser melhores para o que eu desejo e que são adequados para mim, né? Pros que não são contraindicados por alguma doença que eu tenho. Então, eu tenho que avaliar cada pessoa, né? A pessoa tem que ser avaliada. E outra coisa é que para a paciente saber que a gente está ali para poder ouvir o que ela tem para dizer, para não ter vergonha, né? As pacientes, às vezes, elas acabam dizendo, chega com alguma queixa que nem era a queixa que ela queria mesmo falar, porque ela fica com vergonha, acha que aquilo ou é uma besteira, ou o médico não vai gostar, e que a gente vai gostar, a gente quer saber o que ela está sentindo, a gente quer saber como que a gente realmente pode ajudar no sintoma dela, para que ela tenha uma vida melhor, né? Para que ela tenha mais satisfação, né? Então, fala com o seu médico o que você está sentindo, que isso é uma coisa que eu acho que as pacientes precisam saber, que a gente está ali para ouvi-las mesmo. Ótimo, eu imagino que na sua vivência, na sua trajetória, você faz diversos atendimentos, né? Você é atravessada por diversos pacientes, atravessa a vivência de diversos pacientes também. Doutora, mas sempre tem aquele ou aqueles casos que sempre que a gente fale sobre a nossa profissão, eles nos vêm à memória. No seu caso, existem alguns casos que te vêm à memória quando você fala em ginecologia ou obstetrícia? Nossa, tem muitos. Existem diversos, assim. Muitos com desfechos muito bons, tem outros desfechos ruins que também deixam a gente, assim, que a gente lembra muito, né? Às vezes as coisas ruins a gente lembra até mais do que as coisas boas, né? Então, assim, alguns casos, né? Você falou, eu tenho uma inclusive de SOP, que eu acho muito legal, que é uma coisa que eu lembro muito, que é uma paciente que foi comigo na UBS, que eu atendo em Contagem, para fazer um tratamento da SOP, né? E o tratamento que eu indiquei para ela foi mudança de estilo de vida, né? Perda de peso, atividade física, e ela aderiu muito bem a esse tratamento. Na próxima consulta, ela voltou para a gente conversar sobre outros medicamentos que a gente podia iniciar, ou até alguma coisa para a gente induzir essa ovulação. E aí ela me fala assim, olha, eu menstruei. Aí eu falei, já é um bom sinal, né? Porque a paciente que tem SOP, às vezes ela fica muito tempo sem menstruar, que era o caso dela. Ela menstruou, falou, menstruei, mas menstruei mês passado, agora já não veio de novo. Né? Então, acho que já não deu muito certo. E o já não veio de novo é porque as pacientes já estava grávida. Foi muito legal. Depois ela acompanhou todo o pré-natal comigo. O bebê nasceu, o José, tá muito bem, já tá enorme. Ela me manda fotos deles. Foi
um caso de muito sucesso, assim, que a gente vê que realmente, quando a paciente adere bem, né, Sim. o que é preconizado, né, fala que eu acho que é uma bobeira, nada a ver, vou vir aqui pro médico, o médico me falar que eu preciso fazer atividade física, ou que eu preciso perder peso, mas que melhora muito, 5% do peso na paciente que tem SOP, às vezes pode fazer com que ela volte a ovular e ela Sim. consiga o que ela quer, né? Que é essa gestação, né? Que ela sonha tanto. Não quero dizer que para todo mundo é assim, né, gente? Não vamos falar assim, ah, não, é só você fazer isso que vai ser. Às vezes a paciente vai precisar de outras coisas, mas eu queria falar de um caso que é um caso de sucesso, Sim. né? Foi muito rápido, né? Foi interessante, assim, foi muito legal. Muito bonito, Foi inclusive. muito legal. Eu tenho um outro caso interessante que eu às vezes fico acho meio assustador que eu trabalhei numa maternidade em Nova Serrana. Cheguei lá, já tinha uma paciente que ela já estava induzindo parto. Ela tinha um parto cesariana anterior e ela tinha muita vontade de ter um parto normal. E ela já estava processo ali, já tinha começado a indução daquele parto, já estava em trabalho de parto. Mas quando eu cheguei, eu achei que ela estava com a barriga muito grande, né? E aí foi muito. Foi. A gente ficou admirado quando nasceu. Foi um bebê com mais de 5 quilos, 5,70 kg. Uau! Ela foi um bebê que nasceu normal, não teve laceração de segundo grau, que a gente fala que é uma laceração Uhum. comum, mas não teve nenhuma alteração tipo de distócia. O bebê nasceu ótimo. Então a gente viu quanto a vontade dela de ter aquele parto fez realmente a Sim. diferença. Isso normalmente, se a gente soubesse, né? Por exemplo, se eu soubesse que o bebê tinha 5 quilos, é claro que eu ia ter falado para ela, não, olha, melhor esse Uhum. bebê nascer de cesariana. Cheguei lá, ela já estava nesse trabalho de parto, né? Foi uma Sim. surpresa pra gente, mas que a gente vê assim, que a gente vê muito falando assim, os bebês nascem. E os Sim. bebês nascem, às vezes, assim, mesmo sendo um bebê tão grande, Sim. ele nasceu, né? E a vontade da mãe faz muito Toda a diferença diferença, nisso né? aí, né? Uhum. Agora tem uns outros casos que não são tão legais. Um deles é dentro da minha graduação. Eu participei do projeto Rondon, lá no Pará, na Ilha Marajó. E uma das coisas que me marcou muito nesse projeto que eu fui, né, de várias coisas, né, de uma população com um nível de vulnerabilidade muito grande, uma carência muito grande, é que chegou uma mãe com um bebê que tinha 2 meses. E eu perguntei para essa mãe, disse, qual é o nome desse bebê? Ela falou, ele não tem nome. E ela falou que ele não tinha nome porque as chances daquele bebê. Os bebês morriam muito, né? Naquela primeira infância ali. É uma coisa que a gente acha que já não é muito Comum. comum. E aí ela preferia nem dar nome para ele, enquanto não soubesse se ele realmente sobreviveria. Viveria. E eu fiquei na hora, falei, não, não pode, seu bebê não existe para o Estado. E eu ficava. E isso me deixou muito triste, né? Que saber que existem pessoas assim que não. Que a perspectiva é tão pequena que ela Isso não quer não. nem criar um vínculo com aquela Sim. criança, sendo que o que a gente está acostumado é a paciente que engravidou hoje, aquele O bebê já tem um nome nome, já aquele tá. bebê, né? Então a gente vê uma realidade que assusta, né? Que é muito diferente e é muito triste. E que tá aí, né? E que tá aí. Que às vezes a gente pensa que não, mas quando a gente Exato. vai ver é mais frequente do que a Do gente que a gente imagina. imagina. Né? Eu tive um caso em que, quando eu estava na residência também, que eu não estava na assistência da mãe, mas que eu estava passando pelo CTI e teve uma morte de uma mãe. E esse foi um dos casos que me marcou muito. Eu acho que é uma das coisas que não deveria acontecer, é que mães Uhum. falecessem, principalmente com os bebês tão pequenos. Então, esse foi um caso que nunca mais eu vi, graças a Deus, pretendo Amém. não ver mais, Amém. mas que marcou muito, né, pro lado Sim. triste. A gente tem também, né, às vezes, desfechos ruins com os bebês, mas com a mãe foi um dos que me marcou mais durante essa aí minha pequena jornada até agora. E os E desfechos ruins existem também, né? existem, só que a gente, principalmente, não só a família, não só a Uhum. mãe, não só os pais, nós, profissionais, Não, escolhemos, a gente não é, está preparado. não dá. Porque a gente trabalha com obstetrícia porque a gente só quer ver o lado bom. Então, quando tem Exatamente. uma coisa ruim, a gente não sabe como lidar muito bem. Sim, A gente tem uma dificuldade muito grande para lidar. A gente imagino. vai meio iludido, né? Achando que vai ter Sim, só coisa boa. sim. E aí, quando tem uma coisa ruim, não tem como. Que marca, né? É. E, e eu, aí foi, eu acho que um pouco do que eu falei. Na verdade, o Sim, dia a dia da obstetrícia todo é muito marcante para mim, sabe? Às sim. vezes, quando tem uma paciente que a gente que tá ali esperando a cesariana, que a gente vê que ela tá com medo, que a gente
que ela segura na mão da gente, que ela aperta firme na mão, que ela tá confiando em você. Isso é uma coisa que me marca muito em vários partos, né? Ver os bebês nascendo, os pais emocionados, né? As mães emocionadas com aquele momento, é uma coisa que marca muito, né? Assistir esses partos, participar de, às vezes, perdas que esses Sim. pacientes têm, né? Tentar lidar com as perdas, isso tudo são que marca muito. Então, o dia a dia da obstetrícia é muito emocionante. Muito emocionante. Muito emocionante. Doutora, a paciente, ela pode fazer um documento antes do parto com os desejos dela, né? E isso pode e é muito indicado, né? Uhum. A gente fala que é o plano de parto, né? Sim. É o que essa paciente mais, o que ela estava esperando para aquele parto. E eu costumo perguntar isso quando a gente, às vezes, está lá, porque a gente, é isso, né? A gente precisa dividir com a paciente. Sim. Quando existem, e na maioria das vezes existem, mais de uma forma, mais de uma conduta possível. Então, divido, né? Quando a gente vai dividir com essa paciente, eu pergunto para ela, o que você estava esperando Sim. do seu parto? O que você deseja? Porque muitas vezes ela não tem aquilo escrito, né? Mas é importante também que a paciente, quando ela tem o plano de parto, que ela participe Uhum. escrevendo aquele plano de parto. Muitas vezes ela pega na internet e não sabe nem exatamente o que estava, né? tá alguém que falou. É importante estudar, ver se é aquilo mesmo, se você deseja, conversa, leva para Sim. o médico lá da UBS, conversa com a enfermeira, conversa com o médico, né? Fala assim, olha, será que eu posso te mostrar o que eu escrevi? Né? Uhum. Acho que na maioria das vezes as pessoas vão reagir muito bem a isso, vão ler, vão te ajudar a pensar no que é mais adequado ou não, o que realmente dá para acontecer lá no parto que não dá, né? Mas Exatamente. colocar seus desejos, que isso é muito importante para a gente que está lá também. Às vezes a gente não sabe que a paciente pensava aquilo, né? A gente fala assim, vou colocar uma música aqui, a gente coloca a música que a gente Sim. deseja. Às vezes ela queria, já Outra. tinha uma coisa que ela tinha imaginado, Sim. e o parto é dela, né? Exatamente. Ela é a protagonista, ela pode escolher o que ela vai se sentir mais vai se sentir bem, vai ficar mais confiante, vai ajudar ela a ter um parto mais agradável, que uma experiência boa, né? Que é o que a gente falou. Doutora, muito obrigado pela Eu que sua agradeço. participação. Eu que agradeço. Gostei muito. Foram conhecimentos que certamente vão mudar a vida de muita gente. Tá? Muito obrigada. A gente fica nervosa. Que é difícil. isso. Desculpa se eu tiver falado alguma bobagem, porque às vezes a gente falando muito, né? Não está preparada ao vivo, né? Ao vivo. Mas foi muito legal. Muito obrigada. Fiquei muito feliz. Sou eu quem agradece pela sua presença aqui. Olha os olhares de admiração. Professora, não tem. Aí, ó, eu vou terminar chamando de professora. É isso. Eu adoro ser chamada de professora. É isso. Mais do que de doutora. Doutora eu deixo um pouquinho pra lá. Não, prefiro não nem ser utilizada. É claro que não me importo, né? Agradeço se a pessoa quiser utilizar, mas prefiro não se utilizar. Agora, o professor, eu gosto mais. É isso. E para sempre você vai ser minha professora, né? A doutora Marilyn, ginecologista, obstetra. Essa pessoa com essa didática aí, ó. Gente, eu sempre falo, os conhecimentos que são distribuídos aqui na Rota Med não devem ficar só nesse episódio. Pegue essas informações. A produção vai lançar aí daqui a pouco Reels durante a semana, cortes desse episódio, porque você pode pegar isso e compartilhar. Veja só, a doutora falou sobre as ferramentas que tem na saúde pública, que é direito da mulher, né? Testagem, exames de rastreio, muitas coisas que talvez para você é um conhecimento trivial, você acha, isso todo mundo deve saber. Não, muita gente não sabe, né, doutora? Que você pode chegar numa unidade e fazer uma testagem rápida. Inclusive você que é casada ou casado, né? A gente tem aí uma incidência de ISTs em relacionamentos de pessoas que estão já em um relacionamento estável. Então, vá ao posto de saúde, faça sua testagem, procure um ginecologista, é direito de toda mulher, né? Não serei eu aqui a pessoa que vou falar mais depois dessas aulas dadas aqui, porque eu vou passar vergonha. Mas, doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá, gente, foi uma honra. Foi um prazer. Tem amigos da doutora assistindo, tem amigos meus assistindo, meus pais certamente estão assistindo aí. Juan, muito obrigado, tá? O Juan veio nos prestigiar com a sua presença aqui nos bastidores. Gostou, Juan? Maravilha, viu? Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a toda a equipe, Brandon, Paula
Isaac, o Binho que tá lá por trás das câmeras. Os meninos já me conhecem, doutora, sabe? Eles já sabem, assim, ele fala assim, bem, tem uns episódios que você fica muito empolgado. Aí hoje eu tô vendo os olhares dele, tô sentindo assim, olha como ele tá empolgado. Tô empolgado, sim. E quem assiste o meu outro trabalho, que eu sou jornalista, então faço também a Ronda do Consumidor, dá um close na doutora aqui. Olha lá, olha o tecido que a doutora tá usando. Samacaca, um tecido angolano. Volta para mim então agora aqui. Vocês que acompanham a Ronda já me viram usando um adereço que remete a isso. Isso significa que nós temos orgulho da nossa força, da nossa ancestralidade. Então é isso aí, doutor. Vamos terminar com a mão aqui, ó. É assim. É daqui pra frente, tá? Muito obrigado, doutora Merely. Muito Oh, meu obrigada. Deus do céu. Vocês acompanharam aí, ó. Muito obrigado, gente. Até a próxima.